Olá, pessoal. Prazer falar com vocês. Aqui é o Bruno Lócio e hoje eu estou com o meu sócio, Henrique Scliar. A gente está junto aqui. Invadiu seu escritório. Invadiu a minha sala, nosso escritório. Não, nosso escritório é sua sala. Exatamente. A gente está aqui em Washington, D.C. E a gente foi solicitado, o João Razin pediu para a gente falar um pouco com vocês sobre o tarifaço, sobre o dia D. Hoje é uma data histórica, porque é o início de uma tarifa nunca antes vista para o Brasil. Um país conhecidamente pacífico, um país que se envolve muito pouco em problema, muito pouco em polêmica também, né? E é um parceiro histórico dos Estados Unidos, né? Então é um marco na diplomacia entre as duas nações. Os Estados Unidos têm tradicionalmente superávit com relação na balança comercial com o Brasil. Ou seja, o que está acontecendo agora é claramente e evidentemente político. O que a gente vê agora é um cenário político muito, muito acirrado aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, né? Inclusive foi algo expresso, né? Então, na carta de intenção ali do aumento da ameaça de tarifa foi expressamente colocada a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Mas a nossa intenção aqui hoje é falar um pouco na perspectiva da sociedade americana. A gente está aqui em Washington, D.C., onde fica a sede do nosso escritório, da SLS. Eu moro no estado do Texas, o Bruno mora no estado da Flórida, ou seja, são dois estados diferentes, mas a gente vem sentindo no bolso, e a gente vai um pouco além das estatísticas, de alguns marcos econômicos, que é o nosso poder de compra, o quanto está afetando, ainda sem implementar esses 50%, o quanto que já podemos sentir no próprio bolso nas nossas compras básicas, né, do mês. Isso, para mim, está muito claro. Exatamente. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos agradecer o Razin. João, muito obrigado por ter convidado a gente. É um prazer falar para você no seu canal. Muito bom falar com sua audiência, com seus seguidores. São seguidores extremamente instruídos, extremamente qualificados. A maioria deles ou é um especialista em mercado financeiro e Bitcoin, ou quer ser. Então é muito bom poder falar e poder expor um pouco das nossas ideias para vocês. A gente agradece e a gente espera que vocês gostem. Fiquem com a gente até o final do episódio, porque a gente vai falar um pouco sobre como é que está o cenário nos Estados Unidos, esse iníciozinho que o Henrique já falou, da inflação que a gente está sentindo, por outro lado, da taxa de desemprego, e por fim, será que ainda vale a pena vir morar nos Estados Unidos? Será que é bom? Será que você quer dolarizar o seu dinheiro? Será que é um bom momento para isso? Você que sonha morar nos Estados Unidos, como é que você faz para fugir dessa tarifação? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Fica com a gente até o final para a gente poder em cada um desses pontos, né? Perfeito, vamos lá. Historicamente, vamos retroagir um pouquinho para imaginar como é que começou a história da tarifa, tá? O Brasil se reuniu, né, com os países dos BRICS, países que formam os BRICS, e nessa reunião que aconteceu, foram feitas algumas declarações, saíram algumas declarações, tanto do presidente Lula como outros que estavam ali. Isso irritou o presidente Trump. A intenção de criar uma moeda? Algumas críticas diretas ao que os Estados Unidos vinha fazendo até então com outros países, né? Os Estados Unidos e a China estão com uma guerra de 100%, 150%. Um aplicou 100, o outro aplicou 150 e agora está pausado. E tem até um parêntese que enquanto a gente estava gravando, assim, na verdade, se preparando para gravar, houve um aumento de 25% da tarifa em relação à Índia. Acabou de aumentaram, então? Aumentaram 25% em relação a argumentação é que, em tese, a Índia está comprando petróleo da Rússia então... e vendendo o petróleo para outros países. Então, ou seja... É um momento de instabilidade geral, né? Então, é óbvio que o foco aqui é a gente conversar sobre o Brasil, sobre essa relação com o Brasil, mas não é que está tudo lindo, maravilhoso em relação a todos os países e está tendo uma polêmica com o Brasil, não. Ou a Suíça está sendo afetada, o Canadá, o México e por aí vai. O presidente da Suíça está aqui. Veio aqui para Washington, D.C. para tentar negociar pessoalmente. Então, não é algo específico do Brasil. Não. É uma política econômica e diplomática do atual governo. Né? Inclusive, a gente tem visto, a gente saiu para almoçar, a gente está aqui desde o início da semana. Lembrando que eu moro na Flórida, o Henrique mora no Texas, mas a gente sempre se encontra aqui no escritório de Washington, D.C., pelo menos aí a cada 15 dias ou a cada 10 dias a gente vem para cá. E o que a gente notou dessa vez é que tem muitas comitivas presidenciais ou autoridades internacionais que estão aqui para negociar, seja com o Marco Rubio, seja com o próprio presidente Trump. Quem não tinha agenda veio também para tentar postergar, porque para muitos países esse tarifaço começou agora. O Brasil foi o mais taxado, mas tem muito país com 35%, agora você falou da Índia, aumentou um pouco mais, então o que a gente percebe aqui nas ruas é isso, toda hora tem batedor, toda hora tem helicóptero chegando, então tá todo mundo aqui
discutindo presencialmente, não é nem telefonando, discutindo presencialmente essa redução nessas tarifas e essa diminuição, ou pelo menos a postergação da aplicabilidade disso. Mas vamos lá, quais são o que aconteceu? Primeiro foi a reunião dos BRICS, depois o Brasil passou a exigir visto, a gente teve num evento com o cônsul brasileiro aqui da embaixada, e ele falou muito sobre isso, isso também incomodou de alguma maneira, ele recebeu alguns e-mails perguntando como é que seria isso, por quê, qual era o motivo disso, então isso incomodou de alguma maneira também o governo. Em compensação, a gente sabe que tem o Eduardo Bolsonaro aqui, que tem uma certa influência, que eu acho que ninguém acreditava nisso, né? Uhum. É o poder da influência dele, né? Ninguém acreditava na influência do Eduardo Bolsonaro. O fato é que ele veio aqui, expôs a situação do ponto de vista dele, e acabou que essas tarifas aconteceram, talvez tenham até saído um pouco do controle dele, mas logo depois também foi aplicada a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, então, quer dizer, de fato teve ali alguma interferência. Mas essas tarifas, elas vão impactar na economia americana, que já vem, de alguma maneira, sofrendo com a inflação, como você estava dizendo agora, né? Pois é, assim, é o que a gente vem percebendo, e aí, como eu disse, são a questão de sentimento que vai muito além dos números, dos dados estatísticos, que certamente vão mostrar esse aumento da inflação nos próximos meses, mas compras da semana que a gente costumava fazer e gastava assim, mais ou menos uns $200 por semana, que era o suficiente pelo menos para minha família, hoje a gente está gastando nas últimas semanas 260, 270, 280. Então, assim, foi um aumento que a gente toma um susto na hora que ele faz ali a compra online, quando chega o saldo final, caramba, realmente percebe, e isso está sendo sentido por toda a sociedade americana, classe média alta, está sentindo no bolso. Tem a popularidade do presidente Donald Trump sendo abalada por conta disso tudo. Tem eleições aqui nos Estados Unidos a partir do ano que vem, ou seja, a gente fala muito sobre o Brasil, o Bolsonaro, o Lula, mas está tudo ali dentro de um caldeirão, que são vários fatores que vão afetar essa negociação ao longo das próximas semanas. Então, e até por isso o presidente Trump tem aumentado, diminui, faz acordo, retira acordo. A fórmula dele negociar é super dinâmica, né? Às vezes dinâmica até demais, não tem muita segurança jurídica, o que acaba afetando todo mundo. Daqui a pouco pode ser que saia uma notícia aqui na CNN ou na Fox dizendo que foi adiado. Tem que ficar dando F5 aqui no MacBook o tempo todo. Vamos fazer um jabazinho aqui? Vamos lá. Vamos pedir para vocês. Para quem não nos conhece ainda, meu nome é Bruno Lócio, estou com meu sócio Henrique Clear, a gente é sócio da Premium Global Mobility Partner, um escritório especializado em planejamento migratório. O que é isso? Isso é trazer e cuidar das famílias que pretendem morar nos Estados Unidos. O que os brasileiros se importam e se preocupam naturalmente com a parte legal? Como eu faço para morar legalmente? Que tipo de visto eu busco? E para isso a gente tem a SLS Legal, que é um escritório de advocacia aqui em Washington DC, que é onde nós estamos, que cuida também dessa parte legal. Então, se você de alguma maneira sonha morar nos Estados Unidos, se você de alguma maneira pensou em trazer a sua família para cá, viver na maior economia do mundo, fugir da tarifa de 50%, porque a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, clica aqui, ó, em algum lugar da bio, em algum lugar ali da descrição, da legenda, tem o nosso link. Tem o nosso link. Lá vai ter... Esse link vai te direcionar para um formulário com algumas perguntas, a gente vai submeter o nosso juiz, vai conversar sobre o seu caso, vai entrar em contato com você e agendar uma reunião 100% gratuita. Perfeito. Especialmente para vocês que são parte da audiência do Razin, a gente combinou que a gente vai receber todo mundo com muito carinho para poder entender um pouco sobre você. Além da inflação, que eu também senti, comentei com o Henrique isso, também senti a inflação no bolso, a gente também percebeu que diminui a quantidade de empregos, da geração de empregos diminuiu com relação aos meses anteriores. Né? Então, geraram menos, não é que houve mais demissão, mas menos empregos foram gerados e, em consequência, a pior delas, ao invés de trabalhar no aumento da geração de empregos, o presidente resolveu demitir quem publicou esses números. Esses números, exato. É algo, o que traz até uma desconfiança, né, nas próximos dados serem anunciados. Qual é a ideia, né? Então a ideia é omitir dado quando ele for ruim, é esperar para publicar e manipular dado. Ficou todo mundo sem entender o que se imaginava com isso. Então, inflação, segundo cenário, diminuição dos empregos. E só um ponto em relação, voltando aqui rapidamente à inflação, teve uma lista extensa com 700 produtos, mais ou menos, que foram retirados dessa lista do acordo dos 50% com o Brasil, mas carne e café não. E carne, 1/4 da produção das carnes vendidas aqui nos Estados Unidos são provenientes do Brasil.
O café, então, esse número é ainda maior, essa proporção. O café brasileiro está na mesa dos americanos, ou seja, são dois produtos que vão afetar e muito. E a gente começa a perceber esse burburinho entre amigos, em reuniões de negócios, essa instabilidade, essa insegurança jurídica no mundo dos negócios é muito ruim. Então, por exemplo, em relação a empregos, e aí falando até numa perspectiva de empresário, se eu tenho um plano de contratar 10 pessoas, eu vou esperar, não vou contratar agora, porque eu não sei se vai ter principalmente se o meu negócio pode ser afetado pelas tarifas, e na verdade, a sociedade que nós temos hoje, direta ou indiretamente, você acaba sendo afetado. Então, a economia americana, os empresários, os investidores, está todo mundo um pouco preocupado, de olho. Eu não vejo de maneira positiva esse momento conturbado. Isso não é bom, né? A gente separou aqui 5 pontos, 5 consequências para o Brasil e 5 consequências para o mercado americano. Primeira consequência para o Brasil: aumento do custo de exportar para os Estados Unidos, é óbvio. Segundo ponto, perda de mercado em setores estratégicos, especialmente o agro e indústria de base. 3, pressão sobre o câmbio, isso a gente vai ver, o dólar vai flutuar um pouco mais. 4, fuga de empresas brasileiras para o solo americano, é um pouco do que a gente vai falar agora no final. E o impacto político interno, que é o enfraquecimento da imagem do governo por conta das tensões internacionais. Já para o governo americano, já para o país, já para a população americana, a gente teve um pouco mais de dificuldade para poder encontrar 5 pontos, mas a gente conseguiu trazer aqui. Primeiro, aumento de preços para consumidores americanos, Henrique falou, carne. E o café? Café. Pressão inflacionária setorial, porque esses setores que ficaram desabastecidos vão precisar aumentar e, consequentemente, vai subir o preço na gôndola. Aproximação entre conservadores americanos e oposição brasileira, isso não é bom para nenhum país. Isso aqui a gente pontuou com dificuldade, mas é para fazer essa conexão que não é boa. Se você se aproxima muito de um lado, você tem dificuldade para negociar com frieza, você acaba acontecendo e agindo na paixão. E a consequência disso acaba sendo ganho político para o Trump e para alguns aliados, porque ele, de alguma maneira, mesmo que ele diminua a tarifa de 50 para 45, ele ainda assim tem uma sobretarifação de 45 com relação a 0 que era aplicado no governo Biden, né? Então, essas são as consequências. O que você vê como oportunidades para quem quer? Ainda é bom aplicar, dolarizar o dinheiro? Ainda é bom trazer empresa para os Estados Unidos? Quais são as saídas para quem está nos assistindo agora e que pensa morar nos Estados Unidos ou que quer dolarizar o dinheiro? Tem ainda luz no fim do túnel? Com certeza tem. Eu falei um pouco do aspecto negativo. Eu não acho que a tarifa seja a solução, não acho que a política de tarifa é algo positivo para o mundo dos negócios, as relações diplomáticas, economia e tudo mais. Mas, em contrapartida, hoje, antes de a gente entrar aqui, a gente viu uma coletiva de imprensa acontecendo aqui do lado. A gente está a 5 minutos da Casa Branca, com a Apple, junto com o presidente Donald Trump, anunciando um investimento de 100 bilhões de dólares com a intenção de produzir diversos insumos e tecnologias aqui nos Estados Unidos. Então, a intenção do Trump também tem esse protecionismo, né, da economia, e está sendo em 100 bilhões de dólares é um ponto positivo, deu uma vitória. Me diz uma coisa, né? Esse cara é louco ou ele é um gênio? Não sei, saberemos em breve. Eu não gosto, então fico preocupado. Eu gosto da estabilidade, não da instabilidade. Mas vamos ver, de repente, pode ser que seja um caminho. Então, usando a Apple como exemplo, abrem-se portas, sim, para o empresário brasileiro, para o empresário que está ao redor do mundo e quer trazer o seu negócio, quer trazer seu produto para os Estados Unidos, ou também para o profissional qualificado. O presidente Donald Trump tem falado que ele quer aumentar a proporção da imigração qualificada para os Estados Unidos em relação àquela imigração humanitária. Então, fecham-se algumas portas, abrem-se outras, com certeza. Se você é um empresário, é um bom momento para investir aqui na sociedade americana. Para vocês entenderem, a gente tem 3 telas aqui na nossa frente. Aqui são as nossas anotações do que a gente queria falar. Aqui o Henrique está tendo sempre dados diretos e online. E aqui a gente tem uma outra tela que é o que está acontecendo agora na Casa Branca. Então a gente está tentando entender para trazer para vocês agora o que tem de mais fresco. Esse dado da Apple aconteceu há 20 minutos atrás. Não, exatamente. Eu acho que não tem nem notícia sobre isso ainda espalhada e propagada para o Brasil. Não, ainda não. Inclusive, a cada F5 surge uma notícia nova. O Lula saiu uma notícia agora, ele dizendo: não vou me humilhar em relação às negociações com o Trump. Ele falou que vai buscar o BRICS.
Bom, é uma opção. É o caminho oposto da conciliação, né? Exatamente. Então, assim, ainda é um bom momento para vir para os Estados Unidos? Como é que você foge da tarifação para os produtos brasileiros? A primeira e mais óbvia resposta é se mudando para cá e produzindo aqui. É fácil produzir aqui? Não. É fácil montar uma empresa aqui? Sim. Você só precisa ter boas intenções, pretender um bom produto, conhecer o mercado e fazer da forma correta. Então, se você começa a produzir aqui, você vai se beneficiar disso, você não vai precisar aplicar. Por outro lado, é muito bom ainda para profissionais qualificados. Dolarizar o dinheiro é melhor ainda, porque a gente está vendo que esse movimento todo tem a intenção de fortalecer a moeda, fortalecer o país, o que pode ser, ou talvez esteja sendo uma demonstração clara de que é viável, é razoável. Então, essas são as saídas para tudo isso que está acontecendo, né, meu caro? O que fica? É um bom momento imigrar? Continua sendo um bom momento imigrar, com certeza. Continua sendo um bom momento para dolarizar o seu dinheiro, e a imigração empresarial também continua sendo um bom momento, continua sendo ótimo, tá? Porque o Donald Trump, ele já disse isso várias vezes, inclusive ele tem a intenção de diminuir algumas taxas que as empresas pagam quando vêm para os Estados Unidos. Isso não é nada oficial ainda, mas como ele pretende trazer para cá os melhores e as melhores empresas, a ideia dele é, sim, facilitar essa vinda para os Estados Unidos, e aí eu não estou falando de deixar de aplicar a tarifação de 50%, que isso é para quem produz lá e quer trazer o produto para casa. Se você produz aqui, você naturalmente não tem essa tarifação, mas a ideia é diminuir também o que se paga para montar e para estruturar uma empresa aqui. A gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado, né? Deixe os comentários aqui embaixo. Quero voltar, quero que os meninos voltem, quero ver mais coisas sobre os Estados Unidos, que assim a gente vai fazer com que o João Rosin nos convide mais uma vez. Para falar bastante sobre imigração, negócios e a vida aqui nos Estados Unidos. Que notícia não falta, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.